Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente e hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o jornalista, comentarista, economista e escritor Rodrigo Constantino. Ele vai estar falando conosco direto dos Estados Unidos daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, aqui no meu programa. É uma honra, tá, recebê-lo, porque nós admiramos muito o seu trabalho que você vem desempenhando aí ao longo dos anos. Agradecemos de coração. Nós, maringaenses, temos um apreço muito grande pela sua vida. Muito obrigado, Gisele, e um abraço para todos os telespectadores nossos do bate-papo de hoje. Sim. Rodrigo, você atualmente está morando nos Estados Unidos, já desde 2015 você está residindo aí, e fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, conta para os nossos telespectadores. Bom, eu sou economista de formação na PUC do Rio, com MBA de Finanças no IBMEC, e trabalhei no mercado financeiro há muitos anos, mas em paralelo eu fui desenvolvendo essa paixão por defender as ideias que eu acredito, né, do livre mercado, Estado democrático de direito, império da lei. Sim. Fui estudando muito, né, filosofia política, economia mesmo, e fui defendendo isso. E acabou virando, de hobby, a minha principal profissão. Eu sou um jornalista hoje em dia, Sim. por exercício, né, de profissão. Passei pelos principais veículos de comunicação do Brasil, tive coluna no Globo 6 anos, na revista Veja, no Zero Hora, na Rede TV da Jovem Pan. Passei por vários desses veículos de comunicação, revista Isto É, Época. E hoje eu sou colunista da Gazeta do Povo, há muitos anos já, colunista e comentarista na revista Oeste, e tenho o meu próprio blog, né, no Locals, Sim. onde eu faço lives e tudo mais. Então, assim, eu estou há mais de 2 décadas nessa jornada de defender as ideias da liberdade no país. Que legal, Rodrigo. Rodrigo, vai ter as eleições agora presidenciais nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para nós sobre a questão do Donald Trump, porque, infelizmente, nós vemos a grande mídia, né? Ela acaba deturpando as realidades, né? Os fatos reais. Fala um pouquinho para nós sobre os Estados Unidos, sobre Donald Trump. O Trump ele é tratado aqui mais ou menos como o Bolsonaro é no Brasil. Uma Sim. terrível ameaça à democracia. Pegam lá o episódio lamentável de 6 de janeiro da invasão do Capitólio e falam que ele tentou um golpe de Estado, coisa e tal, uma insurreição, Sim. mas nada disso colou. Então, justamente por conta de uma perseguição indevida da imprensa e da instrumentalização do Estado por parte do governo Biden,
muitos republicanos ficaram na defensiva e não quiseram pensar em outro nome. Tem que ser Trump a resposta a esse abuso de poder, né? Então, nas primárias, ele já tirou o principal oponente, que era o Ron DeSantis, da jogada, resta a Nikki Haley, mas ela vai eventualmente sair, acredito que depois aí da South Carolina, né? O Trump é o grandíssimo favorito. Sim. E ele tem boas chances de voltar à Casa Branca, porque o governo Biden é um governo muito medíocre. Agora mesmo está tendo uma polêmica enorme aqui, porque o Texas resolveu ignorar o governo federal e botar arame farpado, cerca, para impedir a invasão de imigrantes ilegais no seu território. Olha. Texas está dentro da lei fazendo isso. Sim. O governo Biden é que devia estar enforcing the law, como eles dizem, né, fazendo valer as leis existentes contra a imigração ilegal. 25 estados assinaram carta de apoio ao Greg Abbott, governador do Texas. Então, veja, aqui nos Estados Unidos existe federalismo, Sim. existe descentralização de poder, os estados têm muito poder. Não é que nem no Brasil, onde o governo federal manda em tudo. E isso está repercutindo muito mal para o Biden. Então, eu acho que essa pauta imigratória, a economia que está patinando, as lambanças geopolíticas do governo Biden, que, veja, tinha gente que falava que ia trazer tranquilidade para o mundo e o Trump é que era malvado. A gente está vendo guerra da Rússia contra a Ucrânia, do Hamas contra Israel. O Biden é uma negação em tudo que é área. Então, eu acho que tem uma boa chance do Trump voltar à Casa Branca para o desespero dessa imprensa militante que vai ficar falando de ameaça fascista, blá, 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 que não convence ninguém. É uma narrativa que eles construíram ao longo dos anos e acaba distorcendo realmente os fatos, né, Rodrigo? Infelizmente. Exato. Rodrigo, nosso governo atual, nós não estamos tendo nenhuma notícia boa ultimamente. Infelizmente, o atual líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, sofreu busca e apreensão na sua casa, na sua residência, no seu gabinete, e também o delegado Ramagem. Conta um pouquinho para nós sobre esses fatos, Rodrigo. Olha, Gisele, o que eu mais lamento é a falta de repercussão desse tipo de abuso aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo. E até mesmo no Brasil, muita gente vem tratando com normalidade, como se vivêssemos uma normalidade institucional, o que está acontecendo no Brasil. É evidente que é um estado de exceção. Isso não é algo previsto pelas leis, é uma escancarada perseguição política. O líder da oposição teve seu celular apreendido pela Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes, com base em umas trocas de mensagens com um sujeito que provou que sequer estava no 8 de janeiro em Brasília. Quer dizer, é tudo tão absurdo. Aí depois, uma semana depois, e a grande imprensa vazando que ia vir mais um nome aí do bolsonarismo como alvo de operação da polícia. Quer dizer, eles sabem, né? Eles estão agindo como assessoria de imprensa desse regime de exceção, dessa espécie de consórcio que foi criado Sim. entre PT, STF e a velha imprensa. E aí vem o Ramagem como alvo, com base também em espuma, em coisas que ele já respondeu. Ele mesmo abriu investigação quando estava no comando da BIM para esses aparelhos aí, que não são essa espionagem detalhada como deram a entender. Sim. O ministro Alexandre de Moraes fala de tentativa de uso da BIM para associá-lo, ele e o Gilmar Mendes, ao PCC e tudo mais, mas não mostrou os documentos, não há transparência, tudo corre em sigilo, em inquéritos ilegais, em inquéritos infindáveis. Isso não é algo que remeta a um Estado de direito. Então nós temos hoje, infelizmente, o Brasil nas mãos de um regime de exceção. E quem poderia fazer alguma coisa para frear esse avanço dessa ditadura, né, é o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Ele prefere ficar trocando alfinetada com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, nas redes sociais, em vez de fazer o que ele tinha que fazer, levar a plenário um dos vários pedidos de impeachment de um desses ministros do Supremo que vem, sim, agindo ao arrepio da própria Constituição, da qual deveriam ser os guardiões. Sim, infelizmente estamos então num estado de exceção, né, Rodrigo? É muito claro isso. No nosso país. Entendi. Rodrigo, o Milei vem fazendo um excelente trabalho na Argentina, cortando ministérios, enxugando, né, a máquina pública. Você acha que isso daí seria um início de uma retomada da direita na América Latina? Conta para nós. Foi uma vitória extraordinária, muito importante, né, porque ele lutou contra todo um sistema
peronista que está há décadas aparelhando o Estado argentino e que teve até apoio dos companheiros lulistas do Brasil para dar uma mãozinha lá, né? Só que, de novo, a realidade se impõe. 160% de inflação, destruição da economia, graus de pobreza assustadores. E lá nós não temos um Supremo Tribunal Federal aparelhado como no Brasil, um TSE que comanda de forma pouco transparente e centralizadora todo o processo eleitoral. Então, acabou dando Milei. Aí é óbvio que a esquerda ia tentar boicotar qualquer ação do governo dele. Já estão falando em judicialização de algumas reformas, estão tentando promover uma greve geral, não teve muita adesão, foi um fracasso. Tentaram esses dias, né? A greve reformista. Geral. Ele é tratado como extrema-direita por essa imprensa associada à extrema-esquerda, que não quer debater assuntos a sério. O Milei é um reformista que quer reduzir o controle do Estado e trazer mais livre mercado para a Argentina. Ele está com o plano de voo adequado. Resta saber a questão da execução. É óbvio que ele vai ter obstáculos importantes no caminho. Eu não acho que ele vai conseguir nem metade da agenda dele, mas se ele conseguir implementar 1/3 dessa agenda, já vai ser, na margem, uma guinada muito favorável à Argentina, que vinha acelerando rumo ao abismo para virar uma Venezuela. E isso assusta muito a esquerda brasileira, porque nós vamos ter ali uma base de comparação. Economia não tem laboratório, a menos quando você pega um país com a mesma cultura, mesmo povo, tipo Coreia, Alemanha, e divide ao meio. Aí a gente vê o lado socialista sempre na miséria e com autoritarismo, escravidão, e o lado capitalista com liberdade e prosperidade. Foi assim com a Coreia do Sul versus a Coreia do Norte, foi assim com a Alemanha ocidental versus oriental. Então, assusta a turma do PT ter a Argentina ali do lado para lembrar que existe uma alternativa a essa nova indústria Brasil, a esse desenvolvimentismo requentado da turma do PT, que não aprendeu nada com a história, até porque eles não querem aprender, porque o projeto deles não é de nação, mas sim de poder. Infelizmente, o comunismo, o socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo, e a gente vê que não deu certo em lugar nenhum. A gente vê o exemplo da Cuba, né, a Venezuela, e infelizmente é totalmente diferente, né, do governo liberal. Então a gente precisa realmente os brasileiros se unirem, né, nessa realidade que está acontecendo em volta do nosso Brasil e aqui dentro também, né? Está começando a ter infelizmente um estado de exceção. Sim, eu acho muito importante usar a palavra comunista mesmo para definir a turma do Lula, até porque eles não se sentem envergonhados de usar essa fala, e a turma da imprensa tenta debochar. Vê fantasma, é paranoico. Não, são comunistas. Tem lá o Foro de São Paulo, tem a Venezuela, Cuba, Nicarágua. Quais são as grandes referências do Lula? Cuba, Nicarágua, Venezuela, China, Irã, Rússia. São os párias internacionais, são os regimes totalitários, onde não há nenhuma liberdade de expressão, liberdade de propriedade, não tem mais nada que remeta a uma democracia verdadeira. É a tal democracia relativa. E esses comunistas que agora estão aparelhando até o STF, todas as entidades querem tomar de volta até as empresas que foram privatizadas de forma bem-sucedida, como a Vale do Rio Doce, que o PT está pressionando para colocar o Guido Mantega no comando, um sujeito que estava lá junto com Lula e Dilma na destruição da economia brasileira nos primeiros governos do PT. Então, é flertar demais com o fracasso, é não aprender nada, né? Os comunistas, em qualquer época e qualquer lugar, destruíram as economias por onde passaram e geraram miséria e escravidão. Aí a gente fica na expectativa que dessa vez vai ser diferente. Sempre tem um bode expiatório. Cuba foi a questão do embargo americano. E a Venezuela? Não, foi sei lá o quê. E China, e Tchecoslováquia, e o leste europeu todo. Quer dizer, é óbvio que o problema está na ideologia. É uma ideologia nefasta, é a ideologia da inveja, é uma visão coletivista e estatizante de mundo que não deixa espaço para o indivíduo existir como homem, como ser humano. E isso é incompatível com os valores cristãos que temos em nosso país. Com certeza, vai totalmente contra, né, os valores, os princípios cristãos, o conservadorismo. Então a gente vê que eles querem realmente impor essa ideologia, né, principalmente nas crianças e nos adolescentes, né, Rodrigo? A questão da doutrinação ideológica, até nas escolas, né, é um assunto que é muito importante e às vezes eu vejo negligenciado no debate político brasileiro, né? A esquerda sabe a importância de
tomar conta e aparelhar essas salas de aulas com seus militantes doutrinadores, porque, como disse um dos ministros da educação do PT, né, nós queremos conquistar mentes e corações dos jovens, e eles estão fazendo isso com muito empenho e sucesso há décadas. Está aí o estrago da geração Paulo Freireana. Infelizmente. Rodrigo, você foi aluno do Olavo de Carvalho, um grande mestre, um grande professor? Não cheguei a ser aluno dele. Eu não cheguei a fazer o curso, até lamento, porque sem dúvida é um grande professor que faz falta no debate, mas eu fui muito influenciado pelas leituras ao longo de muitos anos dos textos do Olavo. Livros. Sim. Ele, de certa forma, ele não era profeta, mas de certa forma o que ele falava lá atrás está acontecendo nos dias de hoje. Baseado nos ensinamentos dele, nos livros que você leu, o que você acha que nós podemos esperar por esses próximos anos aqui no nosso país, Rodrigo? Boa pergunta, porque eu acho que o grande valor que o Olavo trouxe foi conhecer a fundo e de dentro a esquerda. Sim. Então ele sempre tentou mostrar a verdadeira essência dessa gente, né? E sempre clamou pela necessidade de uma estratégia verdadeira, concreta, efetiva, de interromper esse avanço comunista no Brasil. Sim. Né? Ele ficava desesperado, às vezes, com algumas picuinhas, com algumas banalidades na discussão dentro da direita brasileira e tudo. Ele tentou chacoalhar as pessoas para que entendessem com quem estavam lidando. Ele falava, né, várias frases, até que muitas se mostraram proféticas, sim, mas ele dizia, né, se você não prender os comunistas pelos seus crimes reais, eles vão tomar o poder e te prender pelos crimes que eles inventam. E é exatamente o que está acontecendo hoje, né? Então, tivemos ali um presidente mais à direita, bem intencionado e tudo, e muita gente achou que ali a guerra foi vencida. Ora, aquilo era tomar o bolo pela cereja, e toda a estrutura estava na mão dessa turma, que está de volta aí ao poder. O próprio Zé Dirceu avisou. É diferente ganhar a eleição ou tomar o poder, né? Sim. Então, eles sempre tiveram o poder de fato. Eles sempre tiveram o Supremo ao seu lado, os sindicatos, a mídia, vários funcionários públicos, a academia, a cultura pop, os artistas, né? Então, é um estrago muito grande e são décadas de avanço. Não se resolve isso só colocando um presidente mais à direita. Eu acho que essa lição foi a mais dura de todas. A direita vai ter que catar os cacos, como a gente diz, resistir a esse avanço da esquerda, essa nova tentativa de transformar o Brasil numa espécie de Venezuela. Sim. E conseguindo impedir esse destino trágico, vai ter que se reorganizar com inteligência e estratégia para voltar ao poder ou tomar o poder que nunca teve e aí fazer uma limpa do Estado desses cupins aí, desses comunistas que vêm destruindo o Brasil há tempo. Sim, ele chegou até a ter um embate, né, o professor Olavo, com o presidente Bolsonaro, né, alertando ele sobre esses fatos que poderiam estar ocorrendo no nosso país. Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Trocava muita alfinetada com as Forças Armadas. Sim, também. Sempre foram as instituições mais respeitadas pelo povo brasileiro, né? A Polícia Federal, as Forças Armadas, sim, a Igreja. E depois da vitória do Lula, né, no ano passado, a postura dos militares passou a decepcionar muitos brasileiros, muitos patriotas, que de alguma forma esperavam, eu não sei se esperavam algum tipo de milagre, uma bala de prata que não existia, mas esperavam pelo menos uma postura diferente da alta cúpula militar, né? Eu não vou nem falar das bases, mas a alta cúpula militar, sem dúvida, decepcionou muito o povo brasileiro, assim como tem uma ala da Polícia Federal que hoje decepciona muito, porque parece agir como polícia política, como uma espécie de Gestapo desse consórcio aí que está no poder. Sim. O Rodrigo, nós vimos recentemente a entrevista ali do Valdemar da Costa Neto sobre assim, um elogio ao atual presidente. E logo em seguida teve uma reação dos conservadores nas redes sociais, bem emblemática, e logo em seguida também ele fez um vídeo se desculpando, desconversando e elogiando o presidente Bolsonaro. Fala para nós sobre esse fato. Eu acho o seguinte, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Você esperar que alguém como Valdemar da Costa Neto, que estava envolvido nos esquemas do mensalão do PT, que é um ícone do fisiologismo na política nacional, que alguém como Valdemar da Costa Neto, ou Ciro Nogueira, esses velhos conhecidos da política, que eles vão ser
a voz da direita na política é ser muito ingênuo. Então, o Bolsonaro não tem um partido, a direita carece de um partido no Brasil hoje organizado e fica na mão, fica refém de uma figura como o Valdemar. É óbvio que o Valdemar também depende do Bolsonaro para manter o quadro de congressistas, de parlamentares, que permite aí esse acesso aos cofres bilionários do fundo eleitoral e tudo mais. Então, é um jogo que corta para os dois lados, mas é óbvio que não há ali a defesa de valores conservadores, de princípios aliados à direita por parte dessas figuras. Então ele vai eventualmente elogiar o Lula, vai criticar o Bolsonaro, vai escorregar na firmeza ali de defender esses nossos valores e princípios. Ele andou também atacando agora o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, chamou de frouxo. Sim. Mas, de novo, né? Não é a liderança que a direita precisa. É óbvio que não, né? Sim. Então, isso mostra a importância de termos um partido conservador de verdade no Brasil. Não dá para depender dessa gente e achar que eles vão fazer frente ao projeto comunista da turma do PT e companhia. Sim. Realmente está faltando um partido, né, totalmente da direita, que defende realmente os princípios, os valores, e no Brasil hoje em dia nós não temos. Teve o Aliança que tentou ser, né, feito, mas não deu certo, né, Rodrigo? Então, assim... Brasil... e muita gente fala isso, né, também. Você acha que a direita vai conseguir ter um partido? Depende do TSE. Eu participei do esforço da criação do Partido Novo, por exemplo, que hoje tem bons parlamentares, como Marcel Manhattan, que é uma liderança firme na oposição. Admiro ele também. Né? Mas ali foi difícil fazer nascer o partido. Na época, o João Amoedo, que se mostrou aí essa figura pouquíssimo confiável para a direita, traidor mesmo, na minha opinião, do Brasil. Mas o João Amoedo colocou bastante dinheiro, teve que gastar para conseguir as assinaturas e validar. Hoje em dia, você acha que o Bolsonaro, fazendo um esforço desse, mesmo que seja um esforço orgânico, né, com apoio popular em vez de grana, até porque ele não tem, você acha que o Alexandre de Moraes, a turma do TSE, vai simplesmente validar isso? Eles estão perseguindo qualquer um associado ao bolsonarismo, mesmo em outros partidos, né? Então, é uma boa questão que alguns levantam, né? Esquece, não tem espaço para isso hoje em dia, porque está tudo dominado. E pode ser que seja verdade mesmo. Sim. Rodrigo, você também é economista, né? Além de jornalista, escritor, comentarista. Fala para nós sobre essa questão da guerra. Está tendo a guerra na Ucrânia, tem rumores de guerras também em outros lugares, tem a guerra de Israel acontecendo. Como fica essa questão da economia no cenário mundial hoje? O que as pessoas podem fazer para estar se precavendo de algo? Olha, Gisele, muito economista keynesiano gosta de encarar a guerra como algo que estimula a economia e tudo mais. Eu acho isso uma falácia econômica, né? Se você tirar recursos escassos, alocar para mísseis que vão explodir ou para submarinos que vão para o fundo do mar e achar que isso vai gerar crescimento sustentável na economia, isso é a falácia da janela quebrada. Quebrou a janela, vai ser bom porque vai dar emprego para o vidraceiro. E você ignora a alternativa do uso desse recurso escasso se eu não tivesse que repor uma janela que já existia, né? Então, a economia não gosta de guerra a médio prazo. Agora, a frase que eu repito muito em termos geopolíticos é que quando o xerife do mundo é frouxo, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então, o que eu acho que está acontecendo hoje é que o Xi Jinping está de olho em Taiwan, o Putin está tentando anexar a Ucrânia no seu resgate do imperialismo soviético, que ele lamenta como a maior desgraça geopolítica da história, a queda da União Soviética. Olha. Então, o Hamas é uma espécie de marionete, assim como o Hezbollah, dos ayatollahs xiitas do Irã, que querem explodir Israel e matar tudo que é judeu mesmo. Então, esses párias do mundo estão mais ouriçados, estão mais animadinhos, porque o xerife do mundo é um senil incompetente como o Joe Biden. Então, de novo, né? Isso me preocupa muito. Se o Trump voltar à Casa Branca, que foi a nossa primeira temática aqui, eu acho que as coisas mudam. Vão melhorar. Agora, tem um risco no meio do caminho, que é justamente o processo eleitoral, que, ciente dessa possibilidade de mudança, o Xi Jinping, por exemplo, pode querer agir em relação a Taiwan antes do Trump voltar à Casa Branca. Então, existe um fator de instabilidade muito grande no mundo hoje por conta da senilidade num ano eleitoral
de alguém como Joe Biden no comando do Ocidente, né? Sim. E tem toda a disputa energética na Europa, que está por trás também desse problema todo aí na Alemanha, com Rússia e tudo. Isso aí também é algo que está mexendo em placas tectônicas da geopolítica. Sim, com certeza. E o Trump trouxe paz, né? Na época do Trump não tinha essas guerras, ele era pacificador. Ao contrário do que a mídia, né, sempre falava, né? Ele era uma ameaça crível de uso da violência. Eu lembro sempre, por exemplo, o maluco atômico lá da Coreia. Quando ele falava, eu tenho um botão aqui para apertar, o Trump dizia, o meu botão é 2 vezes maior. Sim. Então, ele gera medo nesses inimigos da liberdade, porque ele é meio malucão a princípio, ou faz essa persona. Sim. E a ameaça de uso da retaliação bélica americana, que é o maior poderio do planeta, os Estados Unidos investem mais do que todos os outros países somados em defesa, óbvio que isso assusta. Então, de novo, diplomacia se faz com sticks and carrots, como dizem nos Estados Unidos. Né? Você tem o soft power, você tem o uso da diplomacia, da conversa, desde que a ameaça do uso do porrete seja uma ameaça crível. Sim. O Joe Biden não é uma ameaça crível, o Trump era. Então, acho que é isso que funcionava tão bem na sua gestão. Ah, sim. Rodrigo, chegamos ao final do nosso programa. Infelizmente, está muito boa a nossa conversa. Até quero te convidar para vir mais vezes, né, para participar mais vezes do programa. Deixe as suas considerações finais, a sua mensagem para os nossos telespectadores. Beleza, Gisele. Foi um prazer participar do programa. Tá? Sei que tem passado aí pelo programa muita gente patriota, comprometida com a defesa da democracia brasileira de verdade, não a relativa. Né? E a minha mensagem é essa, né? Resiliência. A gente não pode perder a esperança, porque sem esperança resta só o niilismo, o desespero. Nós temos que ter esperança, mas não uma esperança passiva. Nós temos que agir dentro das nossas limitações, das nossas forças, arregaçar a manga e fazer o que a gente pode fazer como indivíduo. Por exemplo, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que muita gente está fazendo, contribuir com quem está dando voz a essa imensa maioria silenciosa ou silenciada por um regime de exceção, né? Manter a esperança, fazer o que for possível para lutar contra esse comunismo e mostrar resiliência. Eu lembro sempre da frase de um grande filósofo, Rocky Balboa. A vida não é sobre quanto você consegue bater, é sobre quanto você consegue apanhar e ainda assim seguir em frente. Então, sigamos em frente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Obrigado, Gisele. Até a próxima. Até. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando informações para toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, pois eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa, fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini.